Vamos retomar então a programação do nosso sexto ENCAD, sexto encontro de administradores do Estado do Rio de Janeiro, realizado no dia 9 de setembro, dia do administrador, dia da administradora, dia do estudante de administração. Queremos lembrar que nós procederemos ao final do dia a um sorteio de brindes da administradores.com. Foram ofertados pelo nosso administrador Leandro Vieira, camisetas e edições da revista Administradores, e ainda o sorteio de 2 bolsas de 50% em cursos de pós-graduação da Universidade Maringá, na Cesumar. Então, quem não depositou ainda a sua filipeta com a indicação, nome, contato, pode fazê-lo na urna que se encontra na recepção. Muito obrigado. Vamos então dar prosseguimento à programação com o painel número 2, que trata da geração de valor para a sociedade. Convidamos a tomar assento à mesa a administradora Mara Biasi Ferrari. Administradora Mara Biasi Ferrari, acadêmica, ex-professora da Fundação Getúlio Vargas, ex-superintendente-geral do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e atual vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração, além de consultora em gestão municipal. Convidamos o administrador Francisco Gomes de Matos. Professor Francisco Gomes de Matos, consultor de liderança, estratégia e cultura corporativa, autor de 31 livros de administração e negócios, conselheiro da PUC do Rio de Janeiro, ganhador do Prêmio Jabuti 1997, membro da Ordem Nacional do Mérito do Trabalho e membro diretor da Academia Brasileira de Ciência da Administração. E para moderar a mesa, convidamos a administradora Fanny Malin Tchaikovsky. A professora Fanny é a presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Então, mais uma vez, para discorrer sobre geração de valor para a sociedade, com a palavra a professora Fanny Tchaikovsky. Assou um pouco agora essa feita. É inclinar, né? É que eu não trabalhei na televisão. Vocês podem ter a certeza que para mim é uma grande honra estar hoje aqui, no meio de todos os meus amigos, ex-alunos e atuais amigos. E eu tenho muito prazer mesmo de ter ao meu lado 2 acadêmicos que têm colaborado muito com a Academia Brasileira de Ciência da Administração. Essa Academia Brasileira de Ciência da Administração, ela nasceu na década de 70, me disseram assim, olha, não dizia a data errada, já década de 70, porque eu fiquei em 78 e olha, eu fiz parte do começo da Academia. O seu primeiro presidente foi Hélio Beltrão, o ministro Hélio Beltrão, e nós temos um outro presidente que foi eleito do nosso querido Wagner Siqueira, da minha cadeira. Eu vou dar início a esse debate, a esse painel, com a certeza do muito que nós todos podemos aproveitar das ideias que estão fervendo dentro do, 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 do,
Francisco Fortunato e da técnica Mara Piazza. Uma palavra em primeiro lugar para Mara Piazza. O tema vocês já sabem qual é. Nós não fizemos frente, nós não temos dinheiro. Então nós não fizemos frente. E o tema é geração de valor para a sociedade. Uma palavra Mara Piazza. Boa tarde a todos. Gente animada, depois do almoço, eu estava achando que a gente tinha que fazer um sapateado, mas acho que não vai ser preciso. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero agradecer o convite que foi feito à academia e a seus membros para participar das comemorações do Dia do Administrador e participar nesse evento, que é o ENCAD, onde nós estamos perseguindo o ENCAD nos perseguindo a vários encontros. E desta vez nós temos os membros da academia aqui presentes. Eu quero parabenizar o presidente, que é também acadêmico, como mencionou a professora Fanny, o Wagner Siqueira, e sua equipe pelo trabalho que desenvolvem no Conselho Regional de fortalecimento e valorização da nossa profissão. Sem dúvida, eles têm demonstrado que eles acreditam no negócio e estão indo para frente. Uns parabéns a toda a equipe. Também gostaria de agradecer a presença deste mundão de administrador e administradores que está aqui. Eu cheguei aqui, estava tão cheio que as primeiras palavras do painel inicial, eu assisti em pé lá em cima até que alguém identificou uma cadeira aí no meio, eu vim assistir. Eu fiquei muito bem impressionada com o volume de pessoas que respondeu ao convite do Conselho e muito bem impressionada também pela participação da plateia. Mesmo sem a possibilidade de perguntas, eu vi a atenção que os temas despertavam. Então, estão de parabéns os organizadores e estão de parabéns os aqui participantes. Logicamente, eu tenho que jogar um pouco de confete aos meus colegas de mesa. Eu me orgulho muito de participar da academia e me orgulho muito de ser liderada pela professora Fanny, que é psicóloga e administradora e certamente responsável pelo desenvolvimento de conhecimento da maioria das pessoas, não apenas que está aqui, mas que ensinou ou ensina quem está aqui. Ela é um marco na administração e na psicologia de muito respeitável e mora também no coração das pessoas. Isso sem falar do nosso best-seller, professor Francisco Gomes de Matos, que prometeu que vai escrever o 33º livro no próximo ENCAD. Ele está terminando o 32, então o 33 vem aí. E com o seu modelo de gestão que inovou e que foi parte da formação da grande maioria dos administradores que aqui estão, ele é um nome que fez a administração no Brasil, não só a administração empresarial, porque ele trabalha também com uma coisa muito importante, que é liderança e planejamento estratégico. Então, eu quero agradecer a eles por eu estar aqui junto deles. Bom, a Fanny disse que a gente tem pouco dinheiro para fazer PowerPoint. Não é isso, não. É que, como a gente é antigo, ainda acredita que conversar e olhar tem o mesmo efeito que o PowerPoint. Não tem, não. O PowerPoint ajuda muito. Mas é que nós somos um pouco mais preguiçosos e não custa tão caro assim, não. A gente precisa se treinar mais, porque a gente pode fazer. Estou aberta a quem quiser me ensinar. Na verdade, eu tentei fazer, mas o que aconteceu? Eu não salvei o que eu fiz, então, no terceiro slide, eu vi que eu tinha perdido os dois anteriores, eu digo, não vou fazer. Antigamente eu tinha quem fazia, mas agora, como eu sou ex, eu não tenho quem faça. Mas um dia eu vou fazer. Bom, para falar sobre geração de valores para a sociedade, eu queria começar a comentar sobre o título, o subtítulo desse ENCAD, que é a questão de gestão, sustentabilidade e resultados.
Na minha percepção, eu vou falar o que eu sinto, né? Na minha percepção, gestão, sustentabilidade e resultados correspondem ao que o administrador faz ou deve fazer. Por isso eu acho que é um subtítulo muito apropriado para o encontro dessa natureza, onde pessoas com diferentes experiências vêm aqui fazer uma troca de conhecimentos, aprofundar o que já sabe e lançar bases para uma rede de conhecimentos e de informações. Eu acho que geração de valor para a sociedade, como tema que foi identificado, para mim, me pareceu uma consequência natural da criação e da consolidação da carreira da profissão de administrador. Se eu acho que gestão, sustentabilidade e resultados faz parte do que o administrador deve fazer, a geração de valores para a sociedade é uma consequência natural disso. Então, eu acho natural também que a gente esteja festejando o 46º aniversário da oficialização da profissão e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse subtema que nos competiu. Eu gostaria de fazer esses comentários à luz do que eu vivenciei como estudante de administração. Eu comecei a estudar administração em 1964, quando eu entrei na Escola Brasileira de Administração Pública, EBAC, que tinha sido criada há 12 anos. Meu curso de formação foi ali. Eu quero dizer que eu procurei aquela escola, não foi para ser administrador não, porque eu não sabia o que era. Eu procurei aquela escola porque eu queria fazer o meu vestibular no Instituto Rio Branco. Quando eu vi o mapa do programa do Rio Branco, eu disse, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Eu estou saindo do 2º grau, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, um professor que eu tinha disse assim, faça a EBAP na Fundação Getúlio Vargas. Porque o currículo da EBAP para o curso de administração é o mais completo para você entender a complexidade das ciências sociais. Porque é aí que a administração se insere. Essa foi a primeira informação que eu recebi sobre a administração. Aí eu fui lá, me inscrevi, fiz o vestibular, passei e quando eu estava no final do 1º ano, eu já não quis mais sair. Quando me perguntaram, você vai se inscrever para o Rio Branco? Eu digo, não, eu vou ficar. Eu gostei do que vi. Por que eu gostei do que vi? Porque eu acreditei na escola e naquilo que eu estava aprendendo. Um novo sistema de valores voltado para o desenvolvimento de um projeto de nação me foi passado naqueles momentos. E esse sistema veio comigo durante os 4 anos que eu estudei lá e depois continuei na minha vida profissional. Eu achei muito importante estar numa escola que foi criada num momento estratégico para a criação de um novo Brasil, com a criação de moldes mais científicos de administração, porque a escola foi criada em 1952, quando várias empresas públicas brasileiras foram criadas e quando o sistema de administração pública do governo federal estava muito fortalecido pelo então DASP. Por que eu achei importante isso? Porque a escola me apresentava uma variedade de informação, não apenas temática, mas uma variedade de informação proveniente das diferentes ideologias dos professores que ali estavam. E mais ainda, como a escola foi criada em 52, ninguém sabia o que era administração, o nosso colega, grande empreendedor, Leandro, não sei se ele está aqui, eu não estou vendo no momento, ele disse que, como ele não sabia o que queria fazer, mandaram ele fazer direito. Naquela época, em 63, fazer direito era uma promessa de emprego. Então, quando alguém dizia que ia fazer administração, diziam assim, coitadinho, não faz não, vai fazer direito, vai fazer economia, você tem mais chance. Administração, o que é administração?
Então, quando a gente começou a entender o que era administração, começou a entender que aquilo fazia parte de um desenvolvimento de pessoas, formação de pessoas, aperfeiçoamento de métodos que fariam com que as organizações governamentais e empresariais passassem a contar com formados que pudessem interagir, interatuar com outros segmentos profissionais, com outros profissionais e administrar o que existia para a produção de resultados. Eu fiquei apaixonada por isso. Eu fiquei apaixonada porque eu achei que aquela era a profissão que me fazia fazer acontecer. E isso foi o que me motivou a continuar na escola. Fiz depois um concurso para a escola e fiquei professora da fundação durante muitos anos. Depois, então, eu passei para a área de gestão municipal, que foi a minha segunda paixão. Mas sempre voltada para a questão de ter como meta a transformação de um projeto. Então, quando os alunos daquelas escolas iniciais de administração saíam para a vida profissional, eles saíam para construir algo do ponto de vista nacional, mesmo que fosse para empresas do setor privado, porque essas faziam parte de um processo de planejamento, de uma ideologia econômica em que havia uma grande interação entre o crescimento do país e o desenvolvimento desejado. Com o passar do tempo, com as mudanças que ocorreram nos sistemas políticos, não só no Brasil, na América Latina e no mundo, e principalmente com a proliferação das escolas de administração no Brasil como um todo, essa ideologia de construir, de fazer parte da construção de um projeto nacional que tinha como base os valores que nos eram transmitidos na área educacional do nível superior, foram se transformando e foram se diversificando para o bem, para o mal, para o melhor, para o pior, não importa. Tanto, importa sim, mas não importa tanto neste momento. O que importa é que nós, como profissionais e antes como estudantes, absorvíamos na formação um partilhamento de ideias que levávamos para o trabalho, fosse ele no nível do setor público ou do setor privado. E ao fazermos isso, formávamos uma imagem, fazíamos com que fôssemos percebidos dentro de um determinado padrão de comportamento. Transbordávamos para a sociedade aquilo que acreditávamos ser o correto no exercício da nossa profissão. Isso foi muito importante, porque, ao transbordar para a sociedade, formou-se uma expectativa, não só de desejos e metas, como também de grande tolerância. Quando nós vemos o momento atual da nossa administração pública, como foi citado anteriormente, com a corrupção sendo não só combatida, mas também muito evidenciada em todos os níveis, em todas as instâncias de governo, nós também vemos que esta corrupção, ela é igualmente tolerada por uma parcela substancial da sociedade que não se vê em condições de criticá-la ou de combatê-la. Eu estou falando desta parcela que não se vê em condições de criticá-la ou de combatê-la. Não estou dizendo que não exista crítica ou combate. Isto não é de hoje, vem acontecendo ao longo das décadas, e ao longo das últimas décadas, talvez desde 1980 para cá, têm passado a existir alguns mecanismos de controle da população que permitem um acompanhamento das ações do governo e uma maior indicação, uma maior denúncia do que está errado e a busca
para as soluções. Isto já está amadurecendo de uma certa forma, muito pelo papel do terceiro setor, muito pelas manifestações da sociedade civil e também pela reação de organismos governamentais que passaram a instituir nos seus modelos de atuação mecanismos de controle social. Vocês não ignoram que desde 1988, com a Constituição Federal, a última Constituição Federal, foi incluído constitucionalmente a necessidade, a obrigatoriedade de se existirem conselhos na administração, tanto municipal, quanto a estadual, quanto a federal. Então, foi o primeiro passo para a institucionalização da participação da sociedade, da participação de segmentos representativos da sociedade no controle das ações do governo. Isso pressupõe uma longa aprendizagem, mas a semente, do ponto de vista da administração pública, foi lançada. Eu acho que é um movimento irreversível, é um valor intrínseco ao cidadão, é um valor que está se tornando legítimo cada vez mais para o exercício da cidadania, a palavra que está bastante desgastada, mas que antigamente não era tão utilizado como é agora. Daqui a pouco essas duas palavras vão sair de moda, não porque não são utilizadas, mas porque já estão inerentes ao processo de desenvolvimento que o Brasil precisa ter. Vai demorar. Demorou bastante para a gente chegar à conclusão que o povo, o cidadão, tinha direito a participar das ações governamentais. Vai demorar muito mais fazer com que esse cidadão e esses grupos, mesmo aqueles que saibam que têm esta obrigação e este dever e este perfil, aprendam a participar de maneira proativa e não apenas de maneira reativa. Isso faz parte da luta que se precisa fazer para que a sociedade adquira um novo conceito de participação e que este novo conceito seja ampliado na sua utilização. Até bem pouco tempo, quando se falava em participação popular, era em denúncia. Agora você tem nos conselhos a participação, não só na denúncia, mas no acompanhamento das ações e na prestação de contas. Os mecanismos institucionais existentes no governo viabilizam essa prestação de contas, mas de fato não são implementados. Não são implementados por quê? Porque você teve, que se falou de manhã, a consciência de que você precisa agir a partir de uma gestão sustentável e responsável, é um processo que não começa no papel da lei. Ele começa na educação de cada um. Ele começa nos valores que são absorvidos pelas pessoas, a partir das suas famílias, da escola, a partir dos grupos que compõem o seu crescimento, a partir do envolvimento que tem na ação profissional e social. E isso não é uma coisa decretada, não é uma coisa assinada constitucionalmente. É uma transformação de partilhamento de ideias de indivíduos. Quer dizer, usando um jargão hoje mais conhecidos nos livros de autoajuda, que são muito bons, a transformação começa em cada um. Se nós não nos transformarmos, a sociedade não vai se transformar. Se nós não soubermos o nosso papel como profissionais, o nosso exercício da profissão, ele vai ser profissionalizado, teremos instrumentos de ação muito eficientes, saberemos aplicar tudo que é mais moderno na administração, mas nos faltará a ideologia, a base ética, a transparência e a vontade de transformar o mundo, que não é a mesma coisa do que mudar. Transformar é participar da criação de um legado para o futuro. Mudar é adaptar um pouco. Mas a transformação pressupõe uma participação muito maior
de todos nós. Isso significa que, quer no setor governamental, quer na empresa privada, muito do que lá se faz, e que hoje foi falado, que nós somos uma economia de mercado em que o consumo é a meta, muito do que se foi falado deve ser caracterizado como algo que não é maléfico, mas que precisa ser transformado. Nós não queremos que se esqueça o mercado, mas nós queremos que se equilibre o que se faz atualmente em termos do consumo desenfreado, para que hajam razões sociais para as ações das empresas. Houve uma citação aqui de um palestrista da manhã que disse que quando se discutiu qualidade numa empresa, ele não citou o nome, obviamente, no dia do lançamento da campanha, todos os funcionários estavam com a camiseta que dizia: eu sou qualidade, é isso? É o quê? Pratico qualidade? Não é isso, não é a camiseta, não é a mídia que trabalha com a informação contundente, é a conscientização real do que seja transparência, qualidade, ética e atendimento da demanda empresarial sem prejuízos letais para a sociedade. Quando se fala em sustentabilidade, se fala em equilíbrio social, equilíbrio ecológico, equilíbrio econômico, se fala em inclusão e não em exclusão, porque a exclusão praticada, ela, a longo prazo, ela vai matar o que nós temos, mesmo que aquilo que hoje nós temos seja o que não desejamos, mas ela vai matar. É preciso que a gente, antes que o demônio morra, a gente consiga transformar este ser, este demônio, em alguma coisa que satisfaça aos desejos maiores da população. E aí vai a mensagem que eu acho que nós deveríamos levar em consideração. Qual o nosso papel nisso tudo? Por que vocês estão aqui? Por que nós estamos trabalhando? Por que nós estamos buscando o aperfeiçoamento? A empregabilidade é um bem? Lógico que é um bem. A atualização permanente é um bem? Lógico que é um bem. Você precisa ter um perfil de um profissional desejado pelo setor público ou privado, que faça de você um profissional que seja requestado e competitivo? Lógico que sim, mas tudo isso aplicado num contexto em que a modificação dos parâmetros de consumo pudesse ser modificada. Quando alguém mencionou hoje de manhã sobre o maior salário que alguém recebeu, não me lembro bem se chegou a citar números, mas falou que a contratação, de acordo com a empregabilidade, fazia com que o gestor da empresa ganhasse um dinheiro tão alto que ele passasse a se preocupar muito mais com o lucro da empresa. Ele pode ganhar um dinheiro muito alto, não tem importância, desde que quem está lá embaixo não ganhe um dinheiro muito baixo. É preciso que os níveis mais altos e menores se aproximem um pouco mais para que haja a redistribuição, não apenas de salário, mas a redistribuição da capacidade de existir, não a capacidade de consumir. Como foi falado aqui, que a sociedade caminha muito mais para privilegiar o ter do que o ser. Se nós não fizermos essa aproximação dos níveis salariais, nós não faremos a aproximação dos níveis de vida das pessoas. Aí você pode dizer assim, mas e as políticas públicas, elas não deveriam fazer isso? Sim, elas servem para isso. Do ponto de vista das organizações governamentais, as políticas públicas deveriam não apenas promover o bem-estar, promover a existência dos serviços para a população, mas fazê-lo de maneira adequada, e fazê-lo de maneira apropriada e respeitando as necessidades e os direitos da população. Isso nem sempre é possível, por quê? Não tem dinheiro? Tem dinheiro. Agora, onde está esse dinheiro? Onde está o dinheiro que não é pago nos tributos?
Onde está o dinheiro que é sonegado? Onde está o dinheiro que é desviado? Ninguém me responda, por favor, que está na bolsa de alguém ou dentro da roupa de alguém. Não precisa nem desses escândalos maiores que a televisão persegue e divulga. Será que todos nós pagamos o nosso imposto, que vai ser o dinheiro que vai fazer com que os serviços sejam prestados, e nós sabemos onde esse dinheiro está sendo aplicado, e nós cobramos se esse dinheiro está sendo aplicado? Será que nós ficamos felizes quando nós trabalhamos numa empresa e de alguma forma um documento faz com que a empresa pague um tributo menor no final? E se nós formos gestores, nós não nos sentiríamos honrados em termos conseguido isso e até pedimos um aumento por termos participado deste momento de reequilíbrio empresarial? Vejam bem, a minha conversa com vocês agora é por que nós fazemos isso, por que nós reagimos dessa forma, por que nós não fazemos parte da transformação dos valores que deveriam ser transformados, como nós queremos que eles sejam, quando nós estamos num projeto de aprendizagem. Por que é tão diferente a prática do desejo e do conhecimento que a gente tem? Acho que isso reflete muito o que a gente discute em sala de aula sobre administração. Quando se discutia administração científica, era aquela época que também se discutia se a administração era arte ou ciência. Na realidade, não importa se é arte, se é ciência, se é científica, se o Taylor falou há 100 anos uma coisa que está sendo usada ainda agora e que ainda não foi recomposta ou atualizada, nada disso interessa. O que interessa é que a gente veja na profissão, na prática, a administração é uma prática, e é uma prática interativa. E como prática interativa, ela interage com outros setores. Como prática interativa, ela tem que conversar com todos os segmentos envolvidos. E como tal, ela pode receber influências e como tal, ela pode ser influenciada. Então, nós, como administradores, nós devemos nos sensibilizar para essa necessidade de não nos fecharmos à inovação, mas também não fazermos da inovação a principal bandeira. Nós temos que fazer aquilo que naquele momento é preciso ser feito para que haja um futuro. É essa a proposta que o administrador deve ter. É esta forma pela qual, na minha percepção, a profissão pode ser significativa para transformar a percepção da sociedade sobre como funcionam as coisas numa organização, sejam elas governamentais ou empresariais. Quando a gente vê pessoas que tiraram o primeiro lugar no vestibular, fizeram os 5, 6, 7 anos, ou 10 períodos, ou 12 períodos dos cursos sempre em primeiro lugar, depois eles saem do curso e vão fazer pós-graduação. Depois, quando terminam a pós-graduação, eles passam 3 ou 4 anos estudando para fazer um concurso. E aí você diz assim, puxa, ele está se aperfeiçoando, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Você pergunta, qual é a resposta que você recebe? Ah, o cargo para o qual eu estou tentando o concurso é um cargo que vai me dar estabilidade, eu vou ter emprego para toda a minha vida e vou poder fazer a minha profissão funcionar. Não, cadê a motivação? A motivação é ter emprego ou a motivação é trabalhar naquilo para o qual foi formado? Vai sim, porque são trilhões de litros d'água que não vão ser utilizados uma vez pela manhã. Então, as pequenas coisas que vão ser utilizadas individualmente fazem parte de um sistema muito maior e nós não devemos deixar de fazer. Nós devemos perseguir. Quando também foi falado, como política pública voltada para o social, a gestão dos resíduos sólidos como primeira política que tem preocupação social, porque tem que se preocupar com o catador, na minha opinião, não está preocupado com o catador. Está preocupado em manter o catador como catador. É preciso que haja no sistema, nas políticas públicas,
uma forma de evitar que haja pessoas que não saibam fazer outra coisa senão serem catadores. Enquanto isso não houver, sempre haverá catadores, por mais que você recicle o seu lixo. Eu sou moradora do Rio de Janeiro, moro em Copacabana, um bairro que é tido mundialmente como famoso. Na minha rua não tem coleta seletiva. Algumas pessoas como eu continuam botando o saquinho de lixo aqui, o saquinho de papel aqui, as garrafinhas aqui. E algumas pessoas como eu, que sempre desço para sair do trabalho pela entrada de serviço, eu vejo que quando o lixo chega lá embaixo, tudo é juntado e entregue para o lixeiro num saco só, não sem antes ficar na rua, quando o catador chega, abre o saco e tira tudo. Enquanto a nossa política pública não tratar dessas pessoas que hoje são os catadores de lixo, a gestão de resíduos não vai ser uma política preocupada com o social. Embora ela seja uma boa política. Eu não estou dizendo que ela deve parar, não. Mas a gente não deve acreditar que ela vai solucionar o problema do catador. Não vai ter filme que vai resolver essa situação. Não vai ter reportagem que vai resolver essa situação. O que vai resolver essa situação é a sociedade, as pessoas, as profissões criticarem, analisarem e refletirem as políticas públicas existentes que devem criar melhores condições de trabalho, de educação e de saúde para que as pessoas possam crescer e atuar como cidadãos capazes de ajudar a construção de um futuro, capazes de transformar. Acho isso importante e acho que essa é a mensagem que eu queria deixar a vocês e fico aberta para qualquer colaboração, observação ou pergunta que venha a ser feita ao final das nossas apresentações. Obrigada e parabéns pelo Dia do Administrador. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Eu acho que eu não tinha dúvidas de que isso ia acontecer e vamos passar logo a palavra, por causa do tempo, palavra para o escritor, acadêmico, professor Francisco Gomes de Matos e, mais do que isso, meu grande amigo de longa data, mas não digo como é longo, mas é só longa data. A palavra é sua. É muito bom estar entre amigos, né? Toda hora acariciado. E eu estendo esse conceito de amizade a todos os que estão aqui, porque o administrador tem esse vínculo, né? Como ele é, em essência, um gestor de pessoas, ele tem que praticar a amizade. E alguns teóricos da administração do passado contribuíram para que ocorresse a tal da Revolução Industrial na base daquilo que se convencionou chamar organização racional do trabalho. E que uma das coisas, pelo menos negativas, foi exatamente de colocar uma racionalidade que agredia o que há de mais essencial no ser humano, que é sentir, se abrir ao outro, que é o valor da amizade. Então, estamos falando de valores, é importante que a gente reafirme aquelas coisas que, na verdade, importam, são imprescindíveis. E onde um coração, o cérebro não funciona. O cérebro, se diz que ele abre e tem uma porta associada por dentro. Então, assim, quem tem acesso a essa porta é o coração. Mas, queria exatamente dizer isso. Voltando a esse tema da gestão de valores dentro de uma dimensão corporativa, de uma imersão na empresa, eu acho que, na verdade, esse é uma motivação que, possivelmente, de todos, que é o foco. As instituições, empresas dentro do sentido maior,
a instituição como um grande fator transformador na sociedade. Cada um de nós, como Mara falou, tem um compromisso pessoal, é um transformador, é um líder. Mas, evidentemente, essa força multiplicadora se exerce através das instituições, e elas precisam, com a qualidade humana, a qualidade de cada um de seus gestores, ser uma instituição, uma empresa, ou um governo, uma igreja, um clube, que tenha compromisso com essa melhoria da sociedade. Então, as empresas, de modo geral, entendem muito de preço e muito pouco de valor. O valor é alguma coisa que, pela sua subjetividade, talvez, exatamente por esse incorpóreo, ela esconda a sua força essencial. Quer dizer, o homem se descaracteriza e se animaliza se não valoriza o valor. Quer dizer, se não valoriza valores, se não coloca o valor à frente das suas ações. Então, hoje, a gente exatamente sente que esse resgate é importante. Quer dizer, no momento em que se fala tanto do aspecto da sociedade consumista, do aspecto da guerra concorrencial, e se fala em estratégias de guerra, como identificando-as como de marketing, é importante que a gente coloque as coisas dentro da sua importância. Que a gente verifique que os dois grandes fantasmas que estão no inconsciente das organizações, estão nos seus subterrâneos, nos seus furões, enfraquecendo a alma institucional. Tem dois fatores que hoje, dois fantasmas, que são as crises conjunturais, que são, na verdade, refletem os conflitos. O outro fantasma, o conflito interno de poder estimulado. Hoje você tem, na verdade, quando você fala uma linguagem de concorrência, você está introduzindo um pensamento predador. O concorrente hoje passa a ser aquele inimigo, e quando a gente vê que em resposta a isso, há um grande movimento ainda na linha do amor, da solidariedade. O mundo está buscando há séculos se fala numa terceira via, e está por se esboçar alguma coisa, porque as crises chegam a um patamar, chegam a um cume. O mundo todo tem crise, é uma crise de liderança. Né? É como se fosse um apagar de luzes que se universalizou. Né? Então, eles tocam aqui e acolá, e essas crises vão se acentuando até o ponto em que há necessariamente uma virada de página, que é uma virada de livro. Não sair do livro de papel, como se falou, metaforicamente, para simplesmente um livro virtual, um e-book. Não, mas que seja, o conhecimento se traduz em sabedoria. Porque senão nós estaremos sempre elaborando num passado com lantejoulas, com uma figuração de modernidade, mas que essa alma envelhecida e reproduz modelos que já deviam estar sepultos há muito tempo. Então, a cada momento está se ressurgindo coisas que são passadas. E essa grande armadilha, uma cilada para a qual a gente tem que estar muito atento, porque parece um novo, que significa renovação. Então vamos ver até que ponto essas coisas exatamente não traduzem um não pensar. Quer dizer, uma inibição diante da reflexão, porque a tecnologia coloca o prato feito. A gente já tem tudo, na verdade, e não tem nada, porque o mundo informacional explodiu, mas o conhecimento que não se traduz, porque o conhecimento exige seletividade para poder se traduzir em sabedoria, em aplicabilidade, ser aplicável. Senão tudo se perde. Estabelece menos a luz e muito mais a confusão, o caos.
E é isso que ele está sentindo, e penetrando no âmbito das instituições, a gente está sentindo esse vazio que falou. E como, na verdade, responder a isso? Eu vou contar alguns casos de um que aconteceu a coisa de um mês atrás. Um telefonema que recebi do empresário que não via há 15 anos, e ele pede que nós retomemos uma conversa que tinha acontecido exatamente, falava em 10 anos, eu aproveito depois, um pouco mais de tempo ainda, 15 anos, numa conversa que tivemos no aeroporto, quando ele me convocou para conversarmos numa passagem aérea, e fomos ao aeroporto e acabou uma conversa que era para ser rápida, que ele ia pegar um voo, que ele perdeu o voo, a conversa se prolongou e foi uma conversa muito interessante, e parecia que naquele exato momento em que ele me colocava o motivo da conversa, problemas críticos que estavam vivenciando na empresa, e ele colocava coisas importantes, evidentemente, mas não imprescindíveis. Não aquela coisa que ele costuma dizer, sempre participando de algo importante, algo mais importante, algo imprescindível. E nesse importante são problemas que afligem o dia a dia, quer dizer, todo operacional, porque isso é uma das distorções que ocorrem nesse mundo da pressa, nesse mundo da concorrência, nesse mundo do ganhar a qualquer preço, que é exatamente não refletir e ser-se operacional o tempo todo sem visão estratégica. Então, vai se ganhar e vai se perder muito, e não se avaliam as verdadeiras causas, que de repente vai estar lá, eu reafirmo isso com muita ênfase, está nessa cultura corporativa para o qual se tem pouca compreensão. Exatamente, cultura se faz com valores, e valores têm esse aspecto da inteligibilidade, até que você dê o significado e conscientize as pessoas para esse significado e leve-os a um comprometimento com aquilo que a gente chama de verdades comuns, que forma a consciência coletiva e a inteligência coletiva. Porque sem essa não se faz nada, não se transforma nada. Então, nesse sentido, quer dizer, conversávamos nessa tônica, houve um entusiasmo, houve um comprometimento em se fazer algo e não aconteceu. Por que não aconteceu depois? Não houve continuidade. Quer dizer, recebemos desse empresário um cheque muito específico, não pagava, não compramos nada para essa conversa, espontaneamente me enviou como uma fórmula de reconhecimento, e porque um dos diretores, que ele era o presidente da empresa, presidente acionista majoritário, ele desconhecia que um diretor comercial já tinha assumido compromisso com uma consultoria de nível internacional, essa coisa toda. Ele, mais ou menos, pelo cálculo, me indenizou por essa frustração. Bom, 15 anos depois ele retoma. Naquela ocasião nós dizíamos, os seus problemas são tecnológicos, sim, os seus problemas são operacionais, sim, então, os problemas são de gestão, sim, mas esses problemas maiores seus são de filosofia de gestão. Na verdade, ele está amarrando as problemas, isso o sensibilizou. É um desconhecimento para as coisas relevantes, para essa cultura corporativa, que não considerada leva a maioria dessas fusões e incorporações que estão se realizando já há décadas para cá ao brejo muitas delas. É um sucesso total. É um choque de culturas para os quais os gestores não compreendem. Imaginam que, na verdade, muito preocupados em avançarem na frente e incorporam como empresas fazem, acontece, uma organização a qual nós assistimos saiu de uma empresa praticamente no sul para 32 empresas incorporadas no mundo inteiro, se tornou uma multinacional, foi a curva de valores, isso não passa quase de mágica. Essas coisas têm preço que não se calcula, que não se contabiliza e que vai, na verdade, muitas vezes levar o negócio de sucesso total. Há um sucesso de mídia muito festejado, mas necessariamente porque tinha o calcanhar daqueles, né, pé de mármore, e a coisa não se sustentou. Então, chamamos a atenção a vocês, administradores, estudantes, como muitos têm
colegas nossos, para que se atente e se reflita, porque esse fazer pensar é um grande compromisso do líder. Hoje, cada vez mais, é estratégico pensar. Sempre foi e hoje é estratégia de vida, estratégia realmente de subsistência, fazer com que os nossos liderados pensem. A ciência e a tecnologia está pensando cada vez mais em condições, está estudando fórmulas já acabadas e a gente embarca sem se aperceber de estar indo para o buraco. Então, nesse caso, eu acrescentaria um outro caso também com relação a esse problema de valores. Uma grande empresa que dava-nos uma assistência e de repente fomos surpreendidos com uma segunda-feira com as paredes da organização todas com lindos outdoors chamando a atenção para a missão da empresa. Puxa, missão da empresa? De onde surgiu isso? E alguns diretores se questionaram, foi fulano e tal, e viajando ao exterior, ele sentiu que ele é apresentado a especular negócios, prospectar coisas novas, e lá ele viu todas as empresas têm a sua missão definida. E ele pegou tudo, passou um sábado e domingo em cima, chamou a agência de publicidade, pronto, temos a nossa missão, porque íamos receber uma delegação de empresários japoneses. Então era preciso ter o cartãozinho da missão. Evidentemente que isso um tipo total, diria a vocês, mas emblemático, claro, de uma parábola. Na verdade, as pessoas estão fazendo essa tal de missão, essa falácia da missão, que não incorpora, não está incorporada, que não está internalizado, não externalizado nos valores, que serve apenas para ilustrar aquele favor. Nós temos planejamento estratégico, sim, mas em visão estratégica, então não é planejamento estratégico, é quando usa o plano de metas também fadado a não ser obedecido. Tem metas. Quando você pede para que sejam estimadas, elas com muita facilidade. Todo mundo pode intencionalmente ter metas na sua graça. Agora, o comprometimento com metas é outra coisa. Isso já envolve uma outra mentalidade, um outro trabalho de responsabilização que só surge quando as coisas são possíveis, as coisas de valor estão sendo conscientizadas. Estão conscientizadas. Então, numa outra terceira empresa, num outro caso que ocorre, que visitávamos com o presidente, chegávamos com o presidente à empresa, à sede da corporation, e estava lá na recepção do quadro, que estava também a tal da missão. E eu chamei, enquanto esperávamos no elevador, eu fiquei lendo a missão, e eu senti, eu fiz uma referência para o presidente, e ele me pareceu que ele não se apercebia. Passava todo dia para ele, não se apercebia daquele quadro. Tanto que ele chamou imediatamente o assessor e disse: olha, precisamos de trocar a moldura. Não se preocupou, porque a moldura estava já envelhecida. Quer dizer, a missão, se temos logo em seguida, era o compromisso que tinha de fazer um workshop com a diretoria. Então eu aproveitei e sutilmente lancei o seguinte: a empresa tem missão definida, escrita, pasmem, os diretores sabiam. Aí eu sutilmente também, para não por estrangeiro, para não criar hostilidade, falei assim: sim, mas eu achei muito interessante que quando cheguei aqui, que eu li a missão da empresa. Não, quer dizer, temos, mas nem às vezes se reconhece que tem. Mas quando essa missão, a missão é a tradução dos objetivos empresariais em valores, os valores que são
assumidos, compromissos principalmente, com aquela figura que não, muitas vezes, não formatada, não reconhecível, mas que é a figura central de qualquer organização, é o cliente. Né? E estendendo esse conceito de cliente, todos nós somos fornecedores, todos nós temos os nossos clientes, todos nós somos clientes de todos. Né? No momento aqui tem vocês que me ouvem com generosidade, como cliente da minha palavra, e eu vou ouvi-los, e eles, nesse sentido, eu estou preocupado, vamos ser mais breve, mas porque essa interatividade, ver esse feedback, foi importante. Concluir, mas sem te dar um exemplo. Nós temos tido sempre em nossas abordagens de consultoria uma preocupação muito grande com 3 pilares. E um deles a gente considera que é fundamental para construir qualquer coisa, que é a abordagem da cultura corporativa. Exatamente, de que maneira se forma esse comprometimento coletivo que é através da cultura, que é através dos valores, que é através dos hábitos, e que isso não se torne porque todo grupo social é formador de uma cultura. Tem uma cultura que dá sustentabilidade. Essa cultura faz com que as pessoas se comportem de uma determinada maneira. O comportamento é por aí. Por isso que se gasta também fortunas em treinamento, em educação, entre aspas, e para mudar esse comportamento não se muda coisa nenhuma. Porque se fica só numa linha cognitiva, numa linha simplesmente teórica, numa retórica de ensino, que não se faz educação. Mas é um ensino de educação que eu vou colocar. Quer dizer, não há essa vivência, não essa intimidade com valores que o educador transmite. Através, muitas vezes, das universidades, nas escolas, se faz muito mais educação no campus do que na sala de aula, e que só há ensino, só há tradição de conhecimento, não tem transmissão de valores. Bom, então, eu queria colocar um valor. E como é que se traduz isso? Como é que você... É sempre aquela preocupação. De que maneira a gente pode pegar essa subjetividade? Eu até me lembrando, e até é uma coisa que eu acho que ilustra a seguinte: uma pedrinha dentro do bolso. E a pedrinha não sai do meu bolso. E não é uma superstição. Ela é simplesmente uma pedra que tem um menor valor, assim, nesse sentido, ser uma pedra. Mas se eu disser, e essa pedra, ela veio do Rio Jordão, pode ter passado de uma pedra que foi sendo, pela erosão, ela chegou a se formar. Mas eu atribuo a essa pedra já um valor. E se eu disser que essa pedra, ela que foi entregue por uma pessoa muito cara e que deu a bênção. E deu a bênção numa missa a que eu frequentava, e essa missa foi celebrada pelo padre Josafá, que é o reitor atual da PUC, e deu não só a mim, a outras pessoas, ele trazendo, deu essa pedra logo após a missa. Então, essa pedra, para mim, ela ganhou uma preciosidade. Então, e essa pedra, e já que eu estou dando um exemplo dentro de uma linha filosófica, a pedra inclusive uma simbologia bíblica, no sentido de que a palavra, que aquela pedra angular, né, que foi desprezada pelos construtores, né, é uma passagem bíblica que diz que exatamente a pedra desprezada se tornou a pedra angular. E tem a palavra de Cristo que diz, referindo-se a Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra
Eu quero só colocar que as coisas têm valor dentro desse sentido simbólico, do valor que você atribui a elas. Do valor que você atribui a elas. Se eu disser que essa pedra é uma arte, ela se torna arte, porque a arte tem esse sentido muito amplo. Muito amplo. Se eu chamar isso de arte, isso vira arte. Para mim, vira arte. E acaba influenciando no sentido de que se percebam o que há de beleza, o que há de singularidade nesse objeto. Então, assim também, o valor, por exemplo, se estabelece ética. Ética é alguma coisa, e falou aqui a Mara sobre o problema hoje da corrupção, e não é porque há corrupção, que a corrupção vem através dos tempos, que a gente vai renunciar à ética como uma obrigatoriedade moral, como alguma coisa a qual nós temos que impor resistência. A corrupção tem que assumir a ética como bandeira de alma, de espírito. Então, ética, por exemplo, o que é uma empresa quando ela se declara ética? O que significa? De que maneira ela se explicita isso como um valor que está inserido na sua missão? Então, a gente tem feito exercícios desse tipo, em que o primeiro passo, na verdade, é pesquisar, uma pesquisa qualitativa e quantitativa, expressiva, fidedigna, responsável, em que a gente vai, na verdade, buscar até que ponto um valor como a ética, ou seja, outros que aparecerem, de maneira isso é significativo dentro de uma cultura. A partir daí, o que nós temos feito? Workshops de validação com as lideranças dos vários níveis. Vocês reconhecem que ética definida dessa maneira, ela é uma expressão de um valor empresarial? Então, isso é validado nos vários níveis de liderança. No terceiro momento, qual a estratégia para que isso se conscientize como uma verdade coletiva? Como que todos incorporem esse valor ético e como implementar isso, como ser ético nos relacionamentos. E aí, então, usar os instrumentos escolhidos, que eu chamo de diretrizes éticas, aquilo que muitos chamam de código de ética, e eu não gosto da expressão, porque o código tem uma conotação punitiva. E eu acho que, na verdade, ao se falar em valores, eu estou falando de educação. As distorções, sim, valem os códigos, mas no processo realmente de valoração do valor, a gente está falando realmente de conteúdos, de compromissos. Então, análise de situação, casos, e aí surge dentro do instrumento institucional que são hoje os comitês que se estabelecem, comitês de ética, estamos falando especificamente de ética, mas que nós tenhamos uma reflexão sobre qualquer outro tipo de valor sobre o qual está se, na verdade, buscando essa integração e expressão, né? de aceitabilidade. Análise das situações, os diálogos web, estender dentro de uma mídia em que chegue como reforço e de uma linguagem induzida à ação e com interatividade. Quer dizer, então, porque, meu Deus, nós estamos tratando da coisa mais importante, que é o compromisso. Compromisso, e por aí as coisas, então, as estratégias empresariais, elas se tornam mais fidedignas, mais confiáveis, porque apoiam-se numa fundamentação concreta, né? Num compromisso, numa integração. Porque o que ocorre de pior nas organizações é exatamente não responder aquilo que é fundamental, integrar as lideranças dentro de um compromisso, dentro de um pensamento nas coisas essenciais. E o outro problema, então, da não integração é a fragmentação. Então, que vem muito nessa linha da divisão. É daí que surgem as ilhas organizacionais, os feudos,
os poderes divididos, que a competição vem, o mercado, então, o predador vem e estimula. Então, estabelece-se não uma linguagem realmente compatível com toda uma teoria que se coloca numa retórica e busca a integração, que se fala em equipe, quando, na verdade, uma das coisas menos existem nas organizações são equipes. Existem grupos formais, autoridade versus disciplina, e acabou. Eu sempre costumo dizer que nenhum grupo social, na verdade, realmente consegue alguma coisa que não tenha uma autoridade definida, que implique em uma disciplina, mas que isso venha dentro de uma aceitação, dentro de uma conquista, dentro de um trabalho de liderança efetiva. Então, a autoridade, ordem e disciplina são fundamentais, e não se negue isso, mas sem valores, tudo isso se torna realmente muito frágil, e os tempos mostram aí como essas coisas, na verdade, têm um tempo curto, quando não se respeita na gestão de valores. Então, eu fico por aqui para nós podermos ainda ter tempo de conversar. Eu não tinha dúvida nenhuma que o Francisco Bismarck poderia colocar para vocês. Eu acho que ele veio ao encontro daquilo que eu, vamos dizer assim, tenho estudado e realizado alguns trabalhos sobre valores. Eu acho que você tocou num ponto muito sério, do ponto de... Eu não vou demorar, só quero dizer eu tomei nota até, eu fiz uma cola, vocês não fazem cola? Eu fiz cola, para poder falar. Depois fechei e disse o seguinte: veja, o mundo todo, não é o Brasil só, o mundo todo está preocupado exatamente com o problema de valores. Valores humanos, valores organizacionais, valores institucionais, políticos, etc. Eu quero dizer a vocês que vocês pensem bastante, principalmente os mais jovens que estão aqui, para ouvir algumas pessoas com mais experiência. E sem os valores básicos para que a sua vida possa, não é só a vida organizacional, ou a vida pessoal, possa realmente conseguir chegar aonde vocês querem chegar, vocês devem seguir e fazer valer os seus valores e procurar participar dos valores dos outros. E eu não vou continuar, eu vou deixar para o encerramento e gostaria de abrir agora para algumas perguntas. A única coisa que eu vou fazer, e eu peço desculpas se eu fizer isso, mas eu gostaria que não passassem de 1 minuto e meio cada uma das perguntas. Não é um discurso, sim 1 minuto e meio. Por favor, levante, diga o seu nome e qual é a sua... obrigado. Meu nome é Carlos de Aguiar. Levanta. Todo mundo quer te ver. Sim, já viu. Meu nome é Carlos de Aguiar. Eu faria uma pergunta ao professor Francisco. Se pudesse me passar um pouco mais, em poucas palavras, claro, sobre a questão dos feudos corporativos. Eles nascem dentro eles nascem dentro de um meio de valor, dentro da instituição? Não sei se eu me fiz entender. Bom, a gente teria que ver isso dentro do espectro um pouco maior, né? A gente
enfatizou aqui o aspecto da cultura como coisa básica. Então, enquanto se fala em cultura, a gente está falando em educação corporativa, basicamente, né? Educação corporativa. Então, de que modo o meio cultural que estamos inseridos, de que modo esse meio cultural está valorizando coisas valorizáveis, né? Hoje, esses valores são tão precisos que as coisas, os espaços vazios são ocupados e não pelo que mais se esperava que fossem, né? Coisas que realmente merecem. Mas tem um outro aspecto também, que é o modelo organizacional, que também não pode ser desconsiderado. Vocês veem uma coisa que aconteceu na moderna organização, e ocorreu por força de competitividade, entre aspas, por força de tal science, de reengenharia. Todos nós vimos o que houve de desastre nessas coisas colocadas, que respondiam a inquietações que vinham de estrutura, que vinham de enfoques tecnológicos errados, e não de comportamento humano propriamente. Então, o que acontece? Principalmente nos Estados Unidos, depois da crise, que aconteceu, crise de valores, que derrubou muitas corporações tidas como indestrutíveis, aí surgiu essa preocupação por reengenharia. Bom, vamos achatar, como começou-se o Alzheimer, achatar as organizações, acabar de certa maneira, alijar as lideranças. E acabou-se com uma figura, a figura do maestro. Quer dizer, criou-se a figura do gestor, um presidente profissional, executivo, e acabou-se com um intermediário dele dos diretores, que normalmente existia um diretor-geral, um superintendente, seja lá que nome se dê, mas era uma figura que orquestrava e dava suporte à presidência, que é, por natureza, uma função que deve estar para fora, tratando do mercado, tratando dos negócios, sem e conectada com a organização através de um diretor. Então, quando se tirou, por questões de enxugar estruturas, por questão, veja aí, a falta de visão estratégica, tomar medidas sem ter uma visão do todo, de como é que essa decisão repercute, entendeu? O risco da impulsividade, querer resultado a qualquer preço, e não se avalia as consequências de uma decisão. Então tomou-se uma decisão genérica, acabar com essa estrutura. Então os consultores orientaram nesse sentido, vamos eliminar custos. Terminou, e o que se obrigou? Que um presidente que tinha que estar com 70% ou mais por cento do seu tempo voltado para fora, tivesse que ter substituir esse intermediário, esse interface. Então, passou o presidente a ter, e eu já nem falo do nosso presidente da República, que tem 38 ministérios. Ele pode, na verdade, administrar 38, alto nível. O ministro não é coisa, não é gerentinho, não é ministro, é staff, é estrutura. Tem que ser ouvido, mas não pode inviável ter 38 ministérios. Né? Quer dizer, assim também a empresa mesmo, o presidente não tem condição de administrar 7 diretores. Então os diretores ficaram com autonomia. E numa autonomia, numa sociedade extremamente competitiva, como é que acontece? Guerreiam entre si. E aí estão os seus, essa é a minha área, ninguém pisa. Cada vez cioso. Então, e aí acaba. Outro valor, eu falei aqui, eu estou empenhado no resgate, que é mostrar o valor estratégico da amizade. Meu Deus, a vida só vale por amigos que você forma. Entende? Amigos, verdadeiro amigo. E essa falsa impressão de que a amizade gera o compadrio, que a amizade gera a corrupção, porque a intimidade tem nada a ver, amizade não. Então não é amizade. Então se estimula a
aquele coleguismo frio, não o riso, mas a gargalhada, que é a coisa, a falsidade, a caricatura, né, do sorriso, do riso espontâneo, a gargalhada do político, a gargalhada do temeroso, do craque, dos sociais, outro gargalho, mas ri, porra, mexe, o espírito está lá agudo. Então, isso aí é a responsabilidade. Os meus surgem por uma questão de estímulo a uma competição predatória, e que o sujeito tem que, na verdade, responde pela sua parte. Então, o grande problema das empresas hoje é esse. Cada um é dono da sua fatia, do todo que vai. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sérgio, minha pergunta é para a professora Marta. Professora, como exigir e extrair do campo público os bons valores, os valores saudáveis, que tenham como linha de frente a moral e a ética, alinhando o bem-estar e o resultado positivo para a sociedade? Obrigado. Do campo público ou do cargo público, como queira. Os bons valores, os valores saudáveis que tenham como linha de frente a moral e a ética, alinhando o bem-estar e o resultado positivo para a sociedade. Olha, se eu tivesse a resposta para isso, assim, diretamente, acho que eu não seria votada para presidente, mas eu teria um sucesso muito grande. Eu acho que você não tem como exigir, você tem como participar de um processo que busca sanear essas coisas em nível das organizações. Você tem diversas formas de fazer isso. Se você é um eleitor, essa é uma das formas. O governo é formado em 3 instâncias, né? Você tem o governo municipal, você tem o governo federal, você tem o governo estadual, e você tem o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. O que você agora, se conversar com 10 pessoas, vai notar, é que todos acham que a não existência de sanidade existe em todos os níveis. Agora, o que essas pessoas que acham que assim ocorre, também deveriam se lembrar, é que os executivos e legislativos existem porque nós votamos neles. Então, um movimento que você pode fazer é se ver como um dos responsáveis pelas coisas que acontecem no governo. Você não é o responsável, você é um dos responsáveis. Algumas pessoas dizem assim, fulano não sabe nem quem votou para vereador. Não, a gente até sabe, mas nós normalmente não acompanhamos a vida ativa na política daqueles que nós votamos, ou seja, aqueles para quem nós delegamos, nós demos autoridade para agir em nosso nome. Então, esse movimento, que é individual, que fica mais forte quando coletivo, através de grupos sociais, é uma das maneiras de você buscar minimizar este problema. O outro problema é você procurar saber, de fato, quais são os caminhos que você tem para chegar no governo. Poucas pessoas sabem que você pode chegar a propor, por exemplo, um projeto de lei. Poucas pessoas sabem que você tem uma via direta no Congresso para fazer chegar a sua denúncia, sua culpa, sua acusação. E poucas pessoas sabem como defender esta parte. Poucas pessoas sabem como chegar no Ministério Público. Poucas pessoas sabem como controlar a realização das atividades dos organismos públicos em nível executivo. Então, eu acho que precisa se difundir mais quais são os canais. Isso, como eu disse antes, não é um processo que você vai ver, nem seus filhos,
nem seus netos, mas isso não impede que você trabalhe para que os seus bisnetos e trinetos digam assim, iremos conseguir um mundo melhor. Eu acho que a gente começa por saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, e começa por usar os canais. E outra coisa que eu também acho, a gente deve evitar estimular aquilo que não vale a pena. Não vale a pena. Infelizmente, nos últimos anos, tenho desenvolvido uma certa reação a jornal de televisão. E, infelizmente, meu marido adora jornal de televisão. Então, para não brigar com ele, eu brigo com o jornal. E eu observei o seguinte, cerca de 70% das notícias que os jornais principais televisivos oferecem são notícias que não são importantes para a construção de nada, absolutamente nada. As primeiras 10 notícias são sempre matou, roubou, voltou a matar, voltou a roubar, o juiz não fez, alguém soltou. E quando você parte para um segmento do jornal que diz, não, agora eu vou ter esperança de que no Brasil e no mundo acontece alguma coisa que está colaborando para o futuro. Eles anunciam assim, vai ser feito um pacto na Dinamarca sobre a sustentabilidade, e o Brasil está assinando. Bom, não é isso não, acho que a gente tem que ser mais seletivo naquilo que ouve, naquilo que compra, naquilo que professa e naquilo que divulga. Quer dizer, eu sinto muito, Sérgio, eu não tenho resposta, eu tenho ansiedades. Mas eu acredito que nós vamos conseguir. Eu vou continuar na minha vida pessoal e profissional trabalhando nisso, e faço questão que aqueles que se ligam a mim também tenham essa percepção. Join us, é isso que você tem que fazer. Procure aliados e conversem sobre uma possível alternativa. Boa tarde, meu nome é Divina, trouxe ela de novo. De repente até complementa essa dúvida do colega, porque assim, na administração nós temos muitas teorias, né? Tivemos falado do FAIOL, vai até hoje. E aí eu queria assim, ter uma coisa que não quer calar desde o começo do encontro. Existe, como dizer, uma ação, por exemplo, integrada entre o CRA, Prefeitura, as universidades, né? Nós temos várias universidades da cidade do Rio de Janeiro, e até as empresas, para fazer um projeto para como lidar com esse problema do lixão, de tudo isso na nossa realidade agora. Vai acabar o gramacho, serão 1.500 pessoas que vão estar desempregadas. Não teria como fazer uma ação entre os administradores até, né, entre as universidades, sair um pouco lá da academia e praticar fazer um case. Um momento, por favor. Um momento. Eu gostaria de saber a quem você está dirigindo alguma pergunta. Primeiro dê o seu nome, por favor. E depois então dirige a pergunta. A quem você está dirigindo a pergunta? Muito obrigada e desculpe a interrupção. Imagina, obrigada, desculpa eu porque me empolgo. Então tá, é para a administradora Mara. E complementando a dúvida ali do administrador que ele fez antes, né? Porque às vezes a gente quer exigir alguma coisa e naquele ato de o que eu posso fazer pelo país, o que nós como administradores podemos fazer para ter uma ação integrada, né? Porque o CRA está tendo uma luta, a prefeitura também tem, a administração pública nesse caso tem uma outra, as universidades têm outra, mas eu não vejo uma ação que integre tudo isso, sabe? Para fazer um resultado, para fazer uma coisa diferente, que se nós podemos juntos, como podemos fazer isso? Esse nome mesmo? Desculpa. Divina. Meu Deus do céu. Divina, Deus te abençoe por essa pergunta. Isso significa que você tem interesse que isso seja resolvido. Instrumentalmente falando, existe uma forma. Existe um negócio que o nosso presidente do CRA, o Wagner, me soprou agora, que é, através de um convênio, você ter a junção de interesses para a concepção de um projeto. De fato, Divina, isso já existe em muitos casos. É aquela história que eu te disse, que nem sempre a imprensa divulga o que precisa divulgar. Ela divulga quando alguém rouba.
ou ela divulga quando há suspeita de que algo não foi gasto onde deveria ser gasto, mas ela não divulga o que se propõe a fazer e não se divulga se algo foi feito. Existem convênios entre conselhos e algumas prefeituras. Por exemplo, vocês sabiam, e o conselho nosso é muito ativo nisso, vocês sabiam que em concurso público o conselho é obrigado a participar? Quem faz concurso público tem que dar acesso aos conselhos para que os conselhos acompanhem, não a formulação das questões, que aí é confidencialidade, mas que o conselho acompanhe os editais, as descrições dos cargos, a qualidade do salário, enfim, proteja a parte profissional. O nosso conselho está cuidando disso há muito tempo, numa luta brava há décadas, mas ele é muito presente. Há outros conselhos também, por exemplo, o conselho de enfermagem é muito eficiente nisso, o conselho de psicologia é muito eficiente nisso. Então, juntar interesses comuns é possível. Para a relação do lixão, é muito comum um convênio, lixão é similar em outras cidades, né? É muito comum um convênio ou um protocolo de intenções entre a prefeitura e entidades de classe ou empresas privadas. Não vejo muito chamamento para a questão dos conselhos, mas essa seria uma forma que o conselho talvez pudesse atuar. Como o nosso é muito inovador, ou já temos ou iremos ter logo alguma coisa ou algum movimento nesse sentido. Talvez o Wagner pudesse esclarecer. Você tinha aqui para ver. Saia justa. Eu vou dar uma aqui em primeira mão. Nós estamos exatamente, a Mara foi durante muito tempo superintendente do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é um órgão que, à semelhança da Fundação Getúlio Vargas, tem uma enorme contribuição desde a década de 60 anos do desenvolvimento do municipalismo no Brasil. Foi mudando ao longo do tempo em função da complexidade e da sofisticação em que a questão municipal foi assumindo no nosso país. Nós estamos fazendo, tivemos ainda semana passada com o presidente Paulo Tim, superintendente-geral do IBAN, e estamos firmando um convênio para divulgar a questão municipal, as questões municipais em geral, e não só administrativo estricto senso, no sentido de recurso humano, né? Mas as questões básicas de objetivos fins do municipalismo, para através do IBAN, através da nossa rádio, nossos recursos, nós divulgarmos as boas experiências, as boas contribuições e as lutas também comuns que se precisam realizar, porque nós sabemos que é lugar comum, as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem no Estado, as pessoas vivem no município. Então, esse convênio está sendo formalizado e que vamos fazer a sinergia, aproveitar a enorme contribuição de uns institutos que têm uma contribuição realmente relevante e irradiar essa experiência, divulgar, disseminar essa experiência na questão da administração municipal. Acho que essa é o caminho e essa é uma resposta. Estou dizendo aqui, o convênio não está assinado, mas está tudo acertado. Muito obrigado. Alguém mais tem perguntas a fazer? Bom, nesse momento, então, eu gostaria da data exata, 2 minutos para as 4. Eu queria terminar esse painel dizendo que é muito importante discutir os grandes problemas do país, desenvolvendo um debate em torno de problemas pontuais que envolvem 3 instâncias, foi o que aconteceu aqui: governo, organizações e indivíduos. E um outro aspecto que eu queria terminar e enfatizar: honestidade, justiça, integridade são palavras vazias, a não ser que todos da organização realmente caminhem na mesma direção, acreditem em valores e mudem, que são compartilhados e transformados em ação. Se isso não acontece, esses valores de nada valem. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez,
Quero convidar os conselheiros Ernesto Alves Portugal, Paulo César Teixeira, Francisco Carlos Santos Jesus para entregar os certificados aos panelistas que apresentaram brilhantemente os seus temas. Infelizmente, estamos chegando já no final do evento, né, com aquele gostinho de quero mais. Mas acredito que o presidente, ao final, vai lançar já um convite para o evento de 2012. Se eu não me engano, ele vai anunciar boas novas.